Bom dia, queridos, graça e paz que sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Depois de algum tempo aí, estou aqui na plataforma do YouTube para trazer mais um vídeo, mais uma palavra da parte de Deus, as Sagradas Escrituras para a tua vida, para abençoar a tua vida, para trazer consciência a você, para trazer um vislumbre acerca das coisas atuais, acerca de tudo aquilo que está acontecendo. Eu quero dizer para você, não tenha medo, confie tão somente em Deus e procure buscar a palavra de Deus nos momentos difíceis, através da oração, através do teu clamor. Amém? Jesus diz o seguinte na palavra dele, que os últimos dias seriam dias difíceis, mas aqueles que permanecessem até o fim, que receberiam a coroa da vida. Então, permaneça e continue caminhando com Cristo. A palavra que hoje eu tenho para trazer para vocês, ela se encontra lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o versículo 21, que diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosas inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é o meu Filho amado, em quem me regozijo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. A palavra de Deus não tem origem na vontade humana, amém? Mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados, inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, amém? Senhor Deus e Pai, toma-nos, ó Deus, neste momento, porque estaremos fazendo menção acerca da Tua Palavra, que a Tua Palavra, ela fale a cada vida, ela venha orientar, ela venha transbordar os corações, venha atingir a mente, a consciência e trazer fortalecimento, Senhor, e venha conduzir filhos e filhas Deus, ó Deus querido e amado, Senhor, a vencer, Deus, a intempéries dos dias atuais. Amém, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Quero falar hoje sobre a supremacia da palavra de Deus. Quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é suprema, e como ela não há. Jesus disse bem, que tudo pode passar, menos as suas palavras, amém? Menos a palavra de Deus. A palavra de Deus que saiu da boca de Jesus, ela não vai deixar de passar, vai ser toda ela cumprida, como tem sido cumprida a cada dia da nossa vida, a cada dia, em cada tempo, ela tem sido cumprida. Então, a palavra de Deus, ela não é por vontade humana, mas foram homens inspirados, orientados pelo Espírito Santo para escrevê-la. O apóstolo Pedro, ele começa essa parte aqui do capítulo 1, no versículo 16, ele dizendo o seguinte, que ele, tanto ele, quanto os seus irmãos, os outros discípulos, os apóstolos, eles não estavam seguindo fábulas engenhosas, ou seja, invenções
humanas, né? Historinhas da carochinha, né? Quando ele fala acerca de conhecer o poder e a vinda, né, do Senhor Jesus Cristo. Pois ele diz aqui que ele, tanto ele quanto os seus amigos ali, os apóstolos ali, os seus irmãos em Cristo, eles foram testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus os fez conhecer através das obras de Jesus, através das obras de Jesus na vida deles, a conversão deles. Eles eram meros pescadores ali, né? Logo no início, Pedro e André, o seu irmão, João e Tiago eram pescadores, e Jesus, ele os chama para serem pescadores de homens, e eles largam tudo, eles largam a rede, eles se aposentam da pescaria. E ali Jesus começa a transformar, através das suas palavras de ensinamento, as vidas de Pedro, de André, de João, de Tiago e depois os demais apóstolos aos quais Jesus os chamou para a eleição de seus discípulos. E ele diz aqui que toda a vida de Jesus, todo o seu ministério foi acompanhada por eles. E eles viram que ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando da suprema glória ele foi dirigido a voz que lhe declarou: olha, este é meu filho amado, em quem me regozijo, em quem eu tenho alegria, em quem me compraz. Eu tenho o maior prazer de apresentar aqui o meu filho e mostrar a vocês o meu filho. Aleluia! Glórias e louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo no verso 18: ora, nós mesmo ouvimos uma voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então Pedro está dizendo aqui: olha, nós fomos sua testemunha quando nós ouvimos a voz que veio dos céus, a voz que veio da parte de Deus Pai, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me regozijo, em quem eu tenho o maior prazer de apresentar a vocês, porque ele trará mudança à humanidade, ele será um marco na humanidade. Por isso que nós temos o nosso calendário, que ele nos fala antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. Então as eras, elas são divididas ali em antes de Cristo e depois de Cristo, porque Jesus, ele é o nosso sumo pastor, ele é a nossa referência ali da palavra de Deus. É Jesus a nossa referência. Jesus, ele é o nosso tudo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso diretor, né? Ele é aquele que nos dirigiu a toda a sua palavra, e muito mais ali, diretamente ali, os discípulos que estavam ali próximo a ele. Não é verdade? Jesus, ele mostra ali, através da sua palavra, né, que através do chamado, né, chamado ali os discípulos, ele mostra, né, para que ele vinha, a sua obra e a sua finalidade, o porquê ele estava ali, não é verdade? Por que ele estava ali? Jesus, ele estava ali para um propósito de Deus, um propósito do Pai, né? E aqui no versículo 19, o apóstolo Pedro, ele continua dizendo: olha, nós mesmo ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo, versos 18 e 19. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos
corações. Aleluia. Hoje nós ouvimos tantas coisas, ouvimos tantas profecias, profetadas, profetamentos através das redes sociais, do YouTube. Antes de você julgar qualquer palavra que você veja nas redes sociais, você vai lá para a Bíblia, você pede o Espírito Santo em orientação, a direção, e procure saber se aquela palavra realmente é de Deus. Mas não a julgue, não a julgue. Apenas você pega, você vai lá, medita na palavra de Deus e você pergunta: Espírito Santo, é da tua parte? Foste tu que inspiraste esse homem a entregar essa profecia? E acredito que ele vai te responder. O Espírito Santo, ele nos responde às nossas indagações e às nossas dúvidas, porque ele é o nosso professor por excelência. Então, a palavra de Deus, ela vai se concretizando, ela vai se abalizando, ela vai se firmando através de cada livro que é escrito na vida. Ele está dizendo aqui agora, através da mais concreta, a palavra dos profetas, né? Os profetas profetizaram acerca de Jesus, que Jesus ele viria, né? O profeta Isaías fala: o menino nos nasceu, ele chamado Deus forte, Deus conselheiro, príncipe da paz. Então, quer dizer, lá no Antigo Testamento falava de Jesus. Davi também, ele fala também, né, de Jesus também. A gente vê ali os profetas, sempre Deus, o Pai, usando ali em profecias ali, falando acerca de Jesus, né? Fala de lá em Miqueias: e tu, Belém Eufrata, de maneira nenhuma és a menor, né? És a menor, porque de ti sairá o que? O Salvador. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus, desde Gênesis, quando Deus ele julga ali, ele traz uma palavra ali de condenação ali sobre a serpente. Ele diz que ele suscitaria um que nasceria da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quer dizer, esmagaria o que? A cabeça de Satanás. Então ali ele começa a levantar homens de Deus, e eu acredito que Satanás pensando: esse, só que não era nenhum daqueles que aparecem no Antigo Testamento. Não é o profeta Samuel, não é o profeta Elias, Ezequiel, Daniel e os demais profetas, mas sim Jesus Cristo, o Salvador, né? O Salvador que nasceu na pequena cidade de Belém, ali, né, que quer dizer casa do pão, né, onde tem alimento, onde tem pão, onde tem suprimento, onde tem palavra, porque pão significa o quê? Palavra, alimento, né? A palavra é o quê? É o alimento para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E Jesus é a candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine, e a estrela da alva que nasce o quê? Em nossos corações. Jesus é a esperança para a humanidade. Então, antes de você estar olhando para as coisas que estão acontecendo e ficar com medo, ficar desesperado, vai lá na palavra de Deus, vai na palavra de Deus, vai buscar uma palavra de Deus, vai orar, vai ouvir uma palavra, alguém que pregue uma palavra verídica de Deus, dentro do contexto ali das sagradas letras do Senhor. Não pessoas que estão contando fábulas, mas vai direto à palavra de Deus, vai direto àquilo que você vê: esse aí é um homem de Deus, essa daí é uma mulher de Deus, está falando realmente da palavra de Deus, não está pegando um texto e contando outras coisas, né? Falando de assuntos que não tem nada a ver com o texto. Tem muitas pessoas que eu vejo aí colocam desculpa: a palavra de Deus ali, ela se renova cada dia, cada hora ela fala uma coisa. Ela tem ali um direcionamento. A palavra de Deus, ela tem um direcionamento. Ela tem um direcionamento. Aqui o apóstolo Pedro está falando o quê? Ele está falando sobre a palavra de Deus, né? Ele está falando sobre a palavra de Deus ali, a supremacia da palavra, a excelência da palavra de Deus. Ela está falando o quê? Que a palavra de Deus, ela fala de Jesus lá nos profetas,
Ele foi testemunho ocular, ele viu a Jesus, ele está falando, eu vi a Jesus, eu sei de quem que eu estou falando, não é invenção nenhuma minha, não é invenção nenhuma dos meus amigos aqui, os apóstolos, meus irmãos aqui, os apóstolos, todos nós estamos falando a verdade, nós estamos falando aquilo que nós ouvimos e ouvimos, nós estivemos com ele, nós vimos Deus Pai falando com ele, que ele é o Filho que foi gerado por ele, é o Filho que ele teve prazer em enviar aqui à humanidade para nos trazer salvação. E aqui diz mais, que ele é a estrela, o quê? Ela é a estrela que nasce em nossos corações. Mas Jesus, ele fez o seguinte, ele falou assim, olha, eu vou ter que ir, porque eu estou completando a minha obra, eu vou completar a minha obra, que o Pai me deu, eu vou cumprir em obediência a ele, mas eu não vou deixar órfão. O mesmo Espírito que habita em mim, entendeu? Eu vou entregar a vocês, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, que é chamado Espírito de Cristo, o Espírito de Deus que habitava em Jesus, ele passa o quê? Ele passa a habitar dentro de nós, nossos corações, na nossa vida. E é ele quem dirige a nossa vida. Amém? É ele quem dirige a nossa vida. Ele é a estrela dentro de nós, é o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito que habitava em Jesus. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepende dos seus pecados, ele passa a habitar em você, fazer morada em você. E ele passa o quê? A dirigir a sua vida. E continuando, versículo 20. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura provém o quê? De interpretação, o quê? Pessoal, mas homens de Deus, homens inspirados, homens que foram inspirados por Deus, para nos trazer o quê? Para escrever as sagradas letras. Então, a palavra de Deus, ela não veio por vontade humana, mas ela veio o quê? Por vontade de Deus. Deus inspirou homens santos. Deus inspirou homens santos para escrevê-las. Deus dirigiu, Deus inspirou, Deus o que? Orientou homens levantados por Deus para escrever a palavra de Deus. E ela é a verdade para a nossa vida. Como Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho, ou seja, se pois a palavra, as palavras do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se você recebe a palavra, você é livre, você se torna liberto. Mas se você não recebe, você não se torna liberto. Jesus, ele diz o quê? Que Deus, a palavra de Deus diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então, se você crê no Filho, se você crê nas palavras de Jesus, você vai ser livre, você vai receber salvação, você vai ter fé, você vai ter segurança, você vai ter força, você vai ter direção, para que nesses momentos difíceis você venha vencer, porque a palavra de Deus, ela é suprema. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Receba a supremacia da palavra de Deus na sua vida nesse dia, porque você irá vencer o teu dia a dia. Confie então somente na palavra de Deus. Não confie em fábulas ditas por homens, por falsos profetas, falsos crentes, mas confia tão somente na palavra de Deus. Amém? Para que você venha ser bem sucedido na tua vida. Ande com Deus, ande debaixo da orientação de Deus, porque Deus vai fazer com que você seja uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus em todas as coisas. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, meu caro ouvinte e meu caro que está vendo esse vídeo no dia de hoje. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. E graça e paz.